Obrigado, gente. Boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rômulo. Eu sou um dos pastores aqui da comunidade e junto com a Camila, minha esposa, nós lideramos o eixo de adultos, onde ela lidera as mulheres e eu lidero os caras, os homens, os meninos, como você achar melhor, beleza? E eu vou dividir com vocês um pouco do meu coração nessa noite. Espero que faça sentido o que a gente vai falar aqui, mas eu quero dizer que eu estou extremamente feliz de estar aqui agora de noite, porque eu estou vendo de novo meu irmão, ele estava aqui de manhã, eu usei ele como exemplo, aí já vou chacoalhar o coqueiro dele, usar ele como exemplo de novo, um devoto, vou usar ele como exemplo de novo. A Karen, que é nossa madrinha de casamento, está aqui com o Matias, ô minha madrinha, hein? Um grande brother meu, Mateus, foi comigo para os Legendários, me safou nos momentos muito difíceis. Bom te ver, brother, bom te ver. Bom te ver. Estou vendo a Aline aqui junto com o Everton. Aline, coisa boa. Enfim, vários rostos. O Luiz está aqui com a filha dele também, meu brother aí. Cara, que alegria. Meu coração está vibrando. Gente, no último domingo, se você esteve aqui, ou se você acompanhou a transmissão do nosso culto pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, você deve ter percebido que o Adelson, na mensagem dele, e o Felipe, no domingo anterior, também fizeram uma alusão à minha pessoa. Eu acho que eu devia começar a cobrar royalty desses caras aí. Mas não vou cobrar royalty, porque senão vai bater de frente com o que eu vou falar aqui, vai dar ruim. Então é melhor deixar eles citarem meu nome. Mas eles falaram uma coisa muito interessante, você deve ter notado que eles comentaram o quanto eu tenho interesse pelo tema Reino de Deus. Esse é um tema que mexe comigo, que me provoca, que queima dentro de mim, e já há alguns anos eu respiro esse tema, Reino de Deus. Logicamente, esses caras são meus amigos, nós caminhamos juntos, nós temos afinidades, vários pontos em comum, e eles sabem algumas coisas sobre mim e o quanto essas coisas elas me levam a pensar sobre Reino de Deus. Quando você viu o Adelson falando aqui no último domingo, por exemplo, ele falou de várias coisas que têm acontecido na igreja como um movimento. Geralmente, quando eu vejo esses movimentos acontecendo, se você tem alguma intimidade comigo, você vai lembrar que eu falo que a Lise sabe, isso é uma ação do Reino de Deus. Isso é uma coisa que ferve, para mim isso é natural. Então, mas tem um outro detalhe que é muito curioso, que pelo menos para mim é muito interessante, que chama muito a minha atenção, é a questão da espiritualidade cultivada intencionalmente através da prática do silêncio. Do silêncio, da oração contemplativa, da meditação, da busca por praticar a presença, por tentar perceber o momento. Então, talvez isso seja um pouco paradoxal se você esteve comigo no último sábado no encontro de homens e você vai falar, o quê? Esse cara falando de silêncio? O cara que ficava pra gente, marchem! Não, eu gosto dessa coisa de vida monástica, eu gosto de silêncio, de contemplação, eu gosto. Então, diante disso, gente, hoje nós vamos conversar em cima de um texto que eu, pelo que eu me lembre, eu acho que eu já preguei sobre esse mesmo texto aqui na comunhão 4 vezes. Sempre em pontos diferentes no mesmo texto. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o mesmo texto que eu já falei aqui 4 vezes. Logo, o tema dessa conversa de hoje é hoje. Porque afinal hoje é hoje. Até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, é hoje, ok? Amanhã é outra história, e o ontem já era, ontem já foi, não vai mudar mais nada, é ontem. É curioso como eu fico pensando o quanto nós somos preocupados, o quanto nós estamos sempre
nos preocupando com essa questão do amanhã, do que vai acontecer. O quanto a gente fica fritando a mente com alguma coisa que ainda vai acontecer. Tipo, eu tenho hoje, mas amanhã eu não sei se eu vou ter. Eu consegui hoje, mas eu não sei se amanhã eu vou conseguir. Então, o que eu vou fazer amanhã? Cara, vive o hoje. Vive o hoje. Ou então, um outro risco, nós nos tornarmos extremamente saudosistas, achando que tudo de bom que poderia acontecer já aconteceu lá atrás, que daqui para frente só vem desgraça. Então, quando eu penso nesses detalhes, eu chego a uma conclusão que eu acho que eu estou ficando meio saudosista. Eu comentei isso de manhã, porque eu lembro que ali, coisa de tiozão, né? Começa a falar em década. Eu lembro que nos anos 90 e primeira década dos anos 2000 é coisa de tiozão. Eu estou ficando tiozão. Tá rindo, né, Luiz? Vai chegar a tua hora. Eu lembro que eu ficava numa saga interminável por descobrir bandas novas de punk rock, hardcore, outros gêneros também, mas basicamente punk rock e hardcore, porque são as coisas que eu gosto. Então eu ficava ali naquela saga por descobrir coisas novas, por descobrir bandas novas. E agora toda vez que eu vou dar uma corrida, que eu vou fazer alguma coisa, que eu quero ouvir música, aí eu fico girando as minhas playlists e eu volto sempre para onde? Para bandas de 20, 30, não, 20 são as recentes, né? De 20, 30, 40, 50 anos atrás. Eu acho que eu estou ficando saudosista também. E, sinceramente, eu não sei se isso tem alguma relação com os fios de cabelo branco que começaram a aparecer nos últimos meses ou não, mas vai saber, né? Estou ficando saudosista. Eu tenho pensado muito sobre essa questão do tempo. Isso tem mexido comigo. O quanto nós lutamos, o quanto nós corremos, nós vivemos sempre ansiosos pelo amanhã ou depressivos pelo ontem. Estou mentindo? Isso faz sentido para algum de vocês ou é piração só minha? Não, é coisa só da minha cabeça, não é delírio do Rômulo, né? Põe na minha conta, beleza. Mas afinal, o que é o tempo? O que é o tempo para você? Eu fiz essas perguntas de manhã. O que é o tempo? Se você conhece algum bombeiro, pergunta para um bombeiro que conseguiu salvar alguém de um incêndio poucos segundos antes que o fogo tomasse conta de tudo. Pergunta para esse bombeiro o que é o tempo. Pergunta para a pessoa que foi salva por ele o que é o tempo. Aqueles segundos ali devem ter durado eternidade para quem estava vendo o fogo crescendo. Pergunta para alguém que estava dirigindo um carro com a família, viu um acidente e conseguiu esquivar em poucos segundos ou em fração de segundos, tirou a família do perigo e conseguiu chegar com vida em casa. Pergunta para essa pessoa o que é o tempo, o que foram aquela fração de segundos. Pergunta. Pergunta para uma mãe com crianças pequenas, recém-nascidas ali, acordando a noite toda. Pergunta para ela o que é o tempo quando ela consegue dormir 3 horas seguidas ali, sem choro, sem nada, relaxando pra caramba. Pergunta para ela o que é o tempo. Para quem tem fome, pergunta para quem tem fome o que é o tempo. Essa semana aconteceu uma coisa linda entre os caras que têm caminhado comigo no movimento do legado. O Diego lançou no grupo que a gente tinha uma necessidade, uma família precisava de uma cesta básica. Pergunta para eles o que é o tempo quando se tem fome. E o Diego lançou no grupo, logo um irmão deu uma oferta e o pessoal foi entrando em contato. Em poucos minutos o Diego lançou necessidade suprida. Minutos. Então imagina para essa família que teve que se expor, em poucos minutos depois falar, está aqui, a tua necessidade está suprida. Pergunta para eles o que foi a aflição daqueles minutos, ou do tempo que eles levaram até expor a necessidade. O que é o tempo para a gente? Mas afinal, o que é o tempo de verdade para um Deus que é atemporal? Tempo é cronológico para mim e para você, mas o que é o tempo para um Deus que é eterno? Para um Deus que é a própria eternidade, o que é o tempo para Ele? E eu fico pensando que talvez seja melhor nós tentarmos, nós nos dedicarmos um pouco mais em seguir o conselho de Jesus de Nazaré e aprendermos a viver o hoje. Então, diante disso, nós vamos para o texto de hoje,
que é o texto que eu falei, que eu já preguei acho que umas 4 vezes aqui, conhecido como a oração do Pai Nosso. É um texto fascinante. Jesus vem ali ensinando no Sermão da Montanha, e tem gente que acha, mas Jesus vem falando do Sermão da Montanha e quebra tudo para fazer uma oração. A gente vai falar mais sobre isso, ele não quebra nada, ele vai dando continuidade. Você pode acompanhar aí pela tua Bíblia, se você trouxe Bíblia, pelo teu dispositivo, ou vai aparecer aqui na projeção, Mateus 6, do 9 até o 11. E o texto, ele vai dizendo o seguinte, palavras de Jesus: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está em destaque ali. Dá-nos hoje o nosso pão. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Esse texto para mim, ele é absolutamente fascinante. Que oração incrível que Jesus vem e nos ensina a fazer, ou melhor, como que ele nos ensina a enxergar a vida através dessa oração. Porque Jesus, ele chega e vem dizendo: Senhor, me dá o pão de hoje. E vamos ser sinceros, não é muito o que a gente faz nos dias de hoje, né? Ou também é piração da minha cabeça, ou só eu que sei que não é bem assim. Afinal, a gente está sempre fritando, a gente está sempre pirando, sofrendo por antecipação, sempre. Tipo, Senhor, tudo bem, eu sei que eu tenho hoje, Senhor, mas e amanhã, Senhor? Amanhã eu não vou ter, como é que eu vou fazer, Senhor? Eu tenho hoje. Mas Jesus, ele vem e ele nos ensina a orar pelo pão de hoje. E aí a pessoa, ela chega se justificando, dizendo: eu sei, mas e o mês que vem? Gente, relaxa. De verdade, eu entendo isso. No meu trabalho, eu trabalho como horista. Então eu dependo de fazer carga horária para saber o que vai ser o mês que vem. Eu dependo de ficar criando projetos, inventando projetos, para que alguém aprove aqueles projetos e eu faça a carga horária. Eu e a Camila, a gente se olha, tomara que esse mês seja legal, né? Eu sei o que é esperar pelo mês que vem também. Cada mês eu preciso me movimentar sempre pelas responsabilidades que nós temos. Mas hoje, nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui, juntos. Eu também planejo o ano que vem. Mas Jesus, ele vem e ele nos ensina a viver e orar pelo pão de hoje. Ok? O povo hebreu, quando estava no deserto, era uma situação muito engraçada, porque se você lembra desse texto, o pessoal saindo do Egito, no deserto, né? Senhor, Moisés, a gente tem que comer, Moisés, aquela choradeira, né? E o pão que eles tinham era o pão de hoje. Você lembra disso? Lembra desse texto? Lembra dessa história? O pão de hoje. E aí Deus chama Moisés e fala para ele: Moisés, olha só, o negócio é o seguinte, presta atenção, Moisés, presta atenção. Vai lá e fala para o povo que do céu vai cair o maná e vocês vão ter o que comer no deserto, Moisés. Então beleza, maravilha. Vai ter para todo mundo, Moisés. Avisa que vai ter para todo mundo, não precisa pirar, vai ter para todo mundo. Quando vocês acordarem de manhã, quando o orvalho estiver secando, vocês vão ver o pão lá. Vai ter para todo mundo, Moisés. Mas Moisés, olha só, avisa esse pessoal, avisa as pessoas para pegarem apenas o que vão consumir, apenas o que vão comer hoje. Hoje. Porque se vocês inventarem de pegar mais que o necessário para hoje, se vocês inventarem de querer guardar para amanhã, se vocês inventarem de querer, vou deixar para comer mais tarde, vai embolorar, vai apodrecer, vai feder, vai criar bicho, vai ficar uma nojeira. Então, peguem o necessário para hoje. Entendeu, Moisés? Entendeu o papo? Fechou? Beleza? Vai lá e fala para a rapaziada, Moisés. Beleza, maravilha, a coordenada foi dada, né? No primeiro dia que cai o maná do céu, o que aconteceu? O pessoal foi lá direitinho, né? Pegou a sua porção, né? Não, gente, claro que não, eles eram evangélicos. Pareciam os evangélicos de hoje, né? Brigaram na fila, saíram no tapa, aquela gritaria: tira essa mão daí, tu só tem 2 filhos, eu tenho 28, sai daí.
tumulto, uma confusão, uma loucura, gente fritando lá, querendo catar um monte. Tem que ter paciência com esses caras, né? Pelo amor de Deus, não sei se eu tenho essa paciência toda não, né? E aí, no dia seguinte, essas joias raras acordaram, né? Elas acordaram. E quando elas acordaram? Tudo aquilo que eles pegaram para comer mais tarde estava tudo podre, cheio de bicho e fedendo. Tudo. E aí os caras, preocupados, deu ruim, está tudo estragado, tem bicho andando aqui na minha tenda. Acordam, quando saem da tenda, estava lá o maná. E aí Deus fala, então, o que eu disse? Peguem o pão de hoje, porque amanhã vocês vão ter. Peguem o pão de hoje. Mas a gente não consegue confiar, a gente não consegue acreditar, a gente não consegue exercer a fé, e a fé é correr um risco. A fé é correr um risco. O que é a fé? A fé, ela é uma jornada de acreditar que hoje Ele pode me dar para me suprir por 100 anos, ou ainda acreditar que eu posso ter só hoje, porque amanhã eu posso ter, através dele, o pão de amanhã. Isso é fé. Hoje, eu acredito que Ele vai me dar para me suprir por 100, 200, 500 anos. Eu nem sei se eu vou viver isso tudo, né? Ou ainda eu vou acreditar que eu vou ter por hoje, porque o de amanhã, Ele vai me prover. Meu amigo Luciano Manga, ele sempre ensinou para a gente que fé é uma palavra que se soletra com 5 letras. E eu achava que ele falava isso por causa do inglês, né? Faith. Ele não, cara, fé é igual a risco. Tu tem que estar disposto a correr o risco de pisar onde você não está vendo, de acreditar que você vai ser sustentado. Isso é fé. E tem muita gente, eu tenho percebido isso me deixa meio agoniado, porque tem muita gente que quer ter muita fé para que não precise mais acreditar em Deus. Isso é estranho, né? Agora você vai achar, o Rômulo pirou de vez, né? Mas os caras, eles querem ter um caminhão de fé para não precisar mais acreditar em Deus. Eles querem que Deus dê tanto para eles, e por isso eles têm fé, para que não precise mais depender da vontade de Deus em qualquer outra coisa, para não correr o risco de depender da vontade de Deus. Na verdade, essa pessoa, ela não crê em Deus, ela crê naquilo que ela possui, na conta bancária, nas posses, nos contatos, no network. Ela crê no que ela tem, no que ela toca. Ela não crê em Deus. E por isso, pessoas assim não repartem. Elas não entendem que o Pai é nosso, que o pão é nosso. Elas não entendem que nós recebemos, nós celebramos e nós compartilhamos. Por quê? Nós fomos chamados para isso. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós fomos chamados. Interessante ainda pensar num contexto de Antigo Testamento, em Provérbios 30, nas palavras de Agur, uma oração forte. Provérbios 30, os versículos 7 até o 9, Agur, ele vai dizer o seguinte: duas coisas peço, não mais negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Senhor, me dá o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, eu te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o teu nome. Ih, que agora a coisa complicou. Agora o bicho pegou, agora a coisa ficou feia. Você tem coragem de fazer uma oração dessa? A gente faz uma oração dessa? Você com filhos, morando de aluguel? Com emprego em risco? Você faz essa oração? Senhor, me dá o pão de hoje. Não é fácil, mas a fé é um risco. É uma oração muito difícil de fazer, porque afinal, a verdade é que nós estamos no centro da nossa espiritualidade. Essa é a verdade. A religião evangélica que gera Ibope, ela vem nos dizendo o tempo todo que nós vamos a Deus para a gente se dar bem. É isso.
Então quer dizer que você vai para a igreja para se dar bem, é isso? Você vai lá e faz uma campanha porque é para se dar bem. Aliás, tem um monte de pregação aí que te levam a isso, né? Tipo, os 10 passos para você se dar bem, as 5 atitudes para você se dar bem, os 28 passos para abrir a chave secreta do se dar bem, 10 coisas para você fazer e se dar bem. Ou então, doe e nós vamos ativar em você a unção de se dar bem. Caramba, depois os caras falam que o maluco sou eu. E aí a gente vai recebendo fórmula, entendeu? Vocês vão recebendo fórmula, vocês vão recebendo macete ali, tipo videogame, o controle dos movimentos, o compa da Hadouken ali. Porque tudo gira ao nosso redor. Tudo gira ao nosso redor, no nosso universo umbigocentrista. Nós estamos no centro da nossa espiritualidade. E além disso, nós somos bombardeados o tempo inteiro com exemplos completamente distorcidos, dizendo que nós não temos e nós precisamos ter mais, que nós precisamos subir, que nós precisamos estar no topo, que nós temos que ter honra, que nós temos que ter destaque. Você tem que ser cabeça, não cauda. Você tem que ter mais, você tem que ajuntar, você tem que acumular, tem que estar com o celeiro cheio. Afinal, isso é honra, isso é honra, isso é prosperidade. Em Lucas 12, Jesus ele vem e conta uma parábola que eu acho muito interessante, porque quando chega nessa parábola, Jesus diz o seguinte: você enlouqueceu? Você pirou? Você encheu o teu celeiro aí? Essa noite vão pedir tua alma, cara. Isso tudo que você acumulou aí, isso tudo que juntou aqui, vai ser para quem, seu louco? Cara, você devia ter repartido. Você devia ter repartido isso aí. Ok? Vou usar o meu irmão de novo como exemplo. Toda vez que a gente está incomodado para doar ou não alguma coisa, ele, cara, é tipo aqueles personagens que aparecem no filme, faz uma fala só e some, né? Meio mestre dos magos. Cara, dá vontade de dar um tapão assim. O cara tá ali meio na dúvida, ele chega e vai passando assim: o generoso prosperará. Sai daqui, vai para lá. Eu tô ali, dou, não dou, dou, não dou. O generoso prosperará. E quando ele fala que o generoso prosperará, não é porque eu vou ficar rico, milionário por fazer isso, não. Mas é por entender que aquele que me deu e está me motivando a dividir hoje, vai continuar me dando amanhã se eu continuar dividindo hoje. É isso. Louco. Você pirou. Você encheu o teu celeiro. Para quem que vai ser isso tudo? Essa noite vão pedir tua alma. Você devia ter repartido, cara. Por que você não repartiu? Então, pensa o seguinte: receba o que vem do Pai de amor. Receba com alegria o que vem do Pai de amor. Celebre aquilo que você recebeu desse Pai de amor, desse Pai presente. E compartilhe com os outros aquilo que você recebeu desse Pai de amor. Afinal, o Pai é nosso e o pão também é nosso. E eu quero deixar claro aqui uma coisa, gente. Vocês devem estar pensando: pô, esse cara deve ser comunista, né? Não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Eu quero deixar bem claro que não tem nada de errado em você ter, você trabalhar para conquistar, você receber a graça e a dádiva de ter muito. Não tem nada de errado nisso, gente. Nada, nada, nada. Errado é o teu coração não estar firmado em quem é o Senhor, e sim nas tuas posses. Errado é o teu coração estar firmado no teu saldo, no teu contato, no teu network, naquilo que você tem, e não em quem é o Senhor que te permitiu ter. Isso é errado. Ok? A oração de Agur, as palavras de Agur aqui, como eu disse, é uma oração muito difícil. Já pensou nisso? Imagina só se nós, aqui assim, com sinceridade, sem demagogia, mas imagina se nós conseguirmos viver a fé a esse ponto de dizer: Senhor, olha só, eu quero te pedir hoje, Senhor, tá? Eu ainda estou vivendo esse momento delicado, a gente ainda está vivendo um pós-pandemia, com muita coisa se ajustando, mas eu quero te pedir hoje, Senhor, que o Senhor nos dê o pão nosso, que eu sei que não é meu,
mas eu vou perguntar aos vizinhos aqui do meu lado como é que eles estão. Mas o pão nosso, Senhor, coloca aqui hoje, por favor, porque eu sei que amanhã o Senhor vai estar aqui, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Essa geralmente é a oração que a gente faz, a gente tem esse nível de fé. Às vezes eu fico lembrando de quando o diabo ele tenta Jesus, e ele chega para Jesus dizendo: ô, se joga aí para ver se Deus te pega. Qual a resposta de Jesus para ele? Eu não preciso. Eu não vou tentar a Deus. Eu não preciso, Senhor. Eu sei que hoje o Senhor está aqui, que agora o Senhor está aqui, que amanhã o Senhor vai estar aqui. Eu não preciso. Eu sei que o Senhor está aqui, estava e vai continuar. Eu sei disso, Senhor. Sem fórmula, sem campanha, sem ativação, sem termos que ser extorquidos por mercenários, como diz o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 2,17, Paulo vem dizendo o seguinte: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro, antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Tem uma versão que eu acho fascinante, que ele diz que nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. E isso me deixa doido, porque eu descobri há dias atrás que perto da gente tem uma representação onde você, além de exercer a tua generosidade com dízimos e ofertas, você tem que calcular o valor de um dia de trabalho teu e entregar para os líderes que são responsáveis pela tua vida e dar para ele, na mão dele, mercenários, extorquindo as pessoas pela ingenuidade, ou talvez porque é mais fácil eu pagar para receber alguma coisa do que eu ter fé que o Deus que trazia o pão de hoje no deserto vai continuar trazendo amanhã para mim, né? Eu não preciso fazer isso, porque aquele que trouxe o pão de hoje no deserto, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e vai ser eternamente, sempre. Eu só preciso do pão de hoje. Se eu tiver o pão de hoje, eu estou feliz, porque amanhã, o Deus de hoje segue sendo o Deus de ontem eternamente. Então eu preciso do pão de hoje. A oração que Jesus ele nos ensina aqui é muito mais, mas muito, muito, muito mais do que frases para a gente ficar repetindo como se fosse um mantra. Muito mais. A oração que Jesus ela nos ensina aqui, ela aponta para o jeito que a gente vive e de que maneira, de verdade, nós temos fé ou não. Fé de confiarmos que Ele é Deus. Fé de confiarmos que o pão é nosso e que eu só preciso do de hoje. O de amanhã, o Senhor Ele já tem preparado. Ele já tem preparado. Essa semana eu tomei um café com o Chagas, que está aí, meu brother, e a gente conversava sobre um negócio que é você querer trocar de emprego empregado. Quando você quer trocar de emprego empregado, a tua busca é uma, né? Teus critérios são uns, teu nível, e aí você perde o emprego. A forma de pensar já começa a mudar. Se o tempo vai passando, muda mais um pouco. Se você já tem família, filhos, a coisa aperta mais ainda, né? E você vai mudando o teu jeito, teus critérios aí. Fé é confiar que Ele é Deus, que o pão nosso, eu só preciso do de hoje. O de amanhã, Ele já tem preparado. Eu vou dividir com vocês uma história que aconteceu com a nossa família. E eu compartilhei isso de manhã. Meu irmão, ele era bebê, mas ele sabe dessa história e vocês podem confirmar com ele se quiserem. Quando a gente veio do Rio de Janeiro para cá a primeira vez, na época meu pai tinha um emprego muito, muito, muito legal. Se o DeLorean funcionasse de verdade, o Dr. Emmett Brown existisse mesmo, e eu conseguisse voltar no tempo e falar para ele: velho, não faz isso, não toma essa decisão. Mas não existe, né? Então já era, ele já tomou a decisão e já foi, né? A Suzana está rindo porque o pai dela já deve ter vivido coisas assim também. E tu deve ter pensado: por que ele fez isso? A gente saiu do Rio de Janeiro de uma realidade muito legal. E aí meu pai
recebe um convite e aceita ser pastor numa cidade chamada Santiago, popularmente conhecida como Santiago do Boqueirão, né? Uma cidade desse tamanho. E a igreja fala para ele: a gente precisa de um pastor, mas a gente não pode te pagar. Cara, e eu nem podia voltar no tempo e falar: cara, não faz isso, cara. E o que ele decidiu fazer? Nós vamos. E a gente foi. E chegou uma época que a coisa deu uma apertada. Não tinha, isso era 84, 85, obviamente não tinha internet, muitas pessoas não tinham telefone, algumas poucas pessoas tinham telefone na cidade, a gente tinha que caminhar até um local de cabines telefônicas da Companhia Rio Grandense de Telefonia para ligar, era uma outra realidade. Então, de repente, puf, os recursos sumiram. E aí um dia de noite, a dona Marisa, nossa mãe, falou para ele: Enes, vou te dar o papo. Como a gente diz lá no Rio de Janeiro, vou te dar a letra. Ela não falou isso, ela não fala gíria, isso é coisa minha. Ela falou: meu amor, preciso te contar uma coisa. Dei a última mamadeira das crianças. E aí meu pai, né, joinha rara. Ah, beleza, vamos dormir então. Não, você não está entendendo. Eu dei a última mamadeira deles. Mas Marisa, já está na hora, é isso aí, tipo, vamos dormir. Não, pera aí, você não entendeu, joia rara. Você não entendeu. Isso quer dizer que a geladeira está igual uma piscina, só tem água. Agora você entendeu? Eu dei a última mamadeira para eles. E aí o cara regalou o olho. O que eu vou fazer agora? Não sei. E aí no dia seguinte, ele decide acordar mais cedo que o normal, acordou de madrugada e pegou o carro e foi saindo pelas ruas da enorme Santiago do Boqueirão. Não deve ter levado muito tempo, passando pelas casas dos irmãos. E quando chegava na casa de alguém, eu não vou pedir, vou para a próxima. Chegava na próxima, eu não vou pedir. E o tempo foi passando, e o dia foi clareando. E aí? A geladeira continua igual uma piscina. Vai fazer o quê, Mr. M? Vai fazer mágica? E aquilo foi fritando dentro dele, e ele não conseguia pedir, até que uma hora ele se rendeu. Se rendeu. Parou o carro e falou: Senhor, eu vim aqui para trabalhar para você. Sou teu empregado. Eu vim aqui sob tua palavra. Tua palavra fala: fui moço, agora sou velho. Nunca vi o filho do justo mendigar o pão. Me dá o pão de hoje. Eu vou voltar para casa. E aí ele volta para casa. E aí quando chega em casa, essa joinha aqui, né, com, sei lá, 4, 5 anos, né, carioca suburbano, bem modesto, né, bem tranquilinho para falar. A gente morava, era uma igreja com casa pastoral. Isso aí, para quem é mais old school, sabe o que é isso, né? E aí tinha uma rampa de acesso, assim, quando eu tô vendo aquela belina branca subindo, e eu já vim com toda essa minha sutileza, assim, né, com toda essa minha leveza, com esses passos leves, tipo Tasmania. O pai, vem o cara aqui com a bota toda suja, sujou, o quê? Vem o cara aqui com a bota toda suja, sujou o tapete da minha mãe. Tasmania. Como assim? Vem um cara aqui, eu saio de casa, vem um cara aqui, que negócio é esse? Aí o cara já ficou brabo, né, estufou o peito, moral lá em cima, né? Vamos lá ver o que está acontecendo. E aí, conforme ele foi chegando perto da porta, ele conta que ele foi achando estranho, porque minha mãe estava, tipo, cantando, assobiando, relaxando pra caramba. Ele falou: peraí, tem muita tranquilidade aí para quem não tem nada em casa. O que está acontecendo? Eu saio e vejo um cara aqui, agora a mulher está assobiando aí, cantando. E aí ele foi chegando mais perto e aquele barulhinho, panela de pressão. Essa mulher deve ter pirado, está cozinhando água. Pirou. E aí quando ele chega perto: marido, o Romo falou que veio uma criança aqui, não sei o quê. Que ele olha para a cozinha, aquele montão de bolsa. O que está acontecendo aqui? Ela falou: amor, eu não sei. Eu não sei, mas veio um homem aqui. Que homem? Não sei. Qual o nome dele? Não sei. De que igreja que ele é? Não sei. De onde? Não sei. Ele disse que Deus falou para ele trazer algumas coisas para a gente. Ele desceu na rodoviária, pegou uns táxis, trouxe esse monte de bolsa para cá. E eu disse para ele ficar e te esperar, e ele falou que ele tinha que voltar de onde ele veio, mas ele não dizia de onde ele veio. Mas como que era esse cara? Minha mãe deu as características dele, meu pai saiu atrás. Cidade desse tamanho, né, rodoviária pequena, tipo, ninguém tinha visto aquele cara.
Ninguém. Ninguém sabia quem era aquele cara. E aquele monte de sacola? E agora? Eu não lembro bem desses detalhes, mas a minha mãe, ela conta, meus pais contam, né? Que aquilo foi dividido com várias famílias. E durou pra gente meses. Meses. Porque aquele que trouxe o pão de hoje no deserto, continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e vai ser eternamente. Eu só preciso do pão de hoje. A oração que Jesus nos ensinou, ela aponta para o jeito como nós vivemos e de que maneira nós temos fé. Fé de confiar que Ele é Deus, que o pão é nosso, que eu só preciso do pão de hoje, que o de amanhã o Senhor já tem preparado. Eu não sei se você lembra, mas no começo dessa mensagem, eu falei aqui que eu tenho pensado que talvez seja melhor nós seguirmos o conselho de Jesus, quando Ele diz que nós devemos aprender a viver o hoje. Você lembra disso? Eu falei isso bem no começo. E aí quando a gente vai chegando nesse momento, se você vai seguindo, lendo esse capítulo 6 de Mateus, e vai avançando lá do versículo 25 e diante, quando chega na solicitude da vida, eu tenho certeza que se você chegar nessa parte do texto, você vai perceber que nós voltamos para essa oração de Jesus. Por quê? Jesus de Nazaré, quando vai chegando nessa parte, ele vai dizer lá pelo versículo 34 o seguinte: basta cada dia o seu próprio mal, o amanhã trará seus próprios cuidados. Nós chegamos até aqui, e até aqui onde nós chegamos, talvez tudo isso que eu falei tenha te incomodado, talvez tudo isso que eu falei tenha feito você repensar a tua espiritualidade, tua jornada de fé, a questão de partilhar o pão que nunca falta nas nossas mesas. Em parte o foco da mensagem era esse. Mas é muito mais do que isso, muito mais do que isso, muito mais do que dividir com teu vizinho. Nós recebemos, nós celebramos e nós compartilhamos hoje o pão que está em nossas mesas. Mas aí vem Jesus de novo, né? Ele vem e ele vai nos dizer no texto escrito por João, dos versículos 48 até o 51, ele vai dizer o seguinte: eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês, eles comeram maná no deserto, mas eles morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Toda vez que eu leio esse texto, quando chega nesse versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do filme do Highlander. Toda vez eu lembro da música do Queen, Who Want to Live Forever. Quem quer viver para sempre? E aí Jesus vem e dá a resposta: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. É sobre isso que a gente está falando. Hoje é um bom dia para receber, celebrar e compartilhar com as pessoas que nos cercam o pão vivo que desceu do céu. Hoje é um bom dia para se render, é um bom dia para pedir perdão, para correr para os braços do Pai presente, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje é um bom dia para entender que existe perdão na casa do Pai. Hoje é um bom dia para entender que através de Jesus, a mesa do reino, ela foi servida com lugar para cada um de nós. E na mesa do reino, nós recebemos muito mais do que apenas vinho e pão. Na mesa do reino, nós recebemos perdão, vida e restauração. Essa é a mesa do reino, a mesa servida pelo pão vivo. A gente vai cantar uma canção. Enquanto a gente canta essa canção, eu te convido a orar e se questionar sobre como você tem vivido a sua jornada de fé. A se questionar sobre como você tem vivido essa questão de receber, celebrar e compartilhar
o pão que nunca falta nas nossas mesas, mas também receber, celebrar e compartilhar o pão vivo que desce do céu, vem até nós e nos garante vida. Eu te convido a repensar a tua espiritualidade. Então, que nesse momento você faça esse exercício intencional de se conectar com o sagrado, de se conectar com o eterno e se perguntar: será que hoje eu tenho feito como um Agur? Senhor, me dá o pão de hoje, porque eu sei que amanhã o Senhor vai estar aqui. Será que eu tenho corrido esse risco? Faz esse exercício enquanto essa canção é ministrada, ok? Que o Senhor fale ao teu coração enquanto isso. Mundo sem luz, anunciou-se a salvação, ao homem se fez um brilho na escuridão, nasceu em Belém a esperança do Salvador, cresceu entre nós em graça e poderoso amor. Viveu a servir aqueles que o mundo esqueceu e a todos contou as boas novas vindas de Deus, ao Pai submeteu a vida por um plano maior, o sangue verteu e sobre a morte triunfou. A esperança veio até nós, o próprio Deus conosco viveu. O reino de amor se espalhou, um trono entre nós escolheu. O cego viu, coxo andou e a justiça se cumpriu, e um lugar ao pecador em sua mesa se abriu, e o faminto alimentou com muito mais que vinho e pão. O Pai do céu apresentou e deu de graça salvação. O cego viu, coxo andou e a justiça se cumpriu, e um lugar ao pecador em sua mesa se abriu, e confiou em nossas mãos um reino de amor e paz, e nos chamou a dividir o que de graça veio a nós. A esperança veio até nós, o próprio Deus conosco viveu. O reino de amor se espalhou, um trono entre nós escolheu. O cego viu, coxo andou e a justiça se cumpriu, e um lugar ao pecador em sua mesa se abriu, e o faminto alimentou com muito mais que vinho e pão. O Pai do céu apresentou e deu de graça salvação. O cego viu, coxo andou e a justiça se cumpriu, e um lugar ao pecador em sua mesa se abriu, e confiou em nossas mãos um reino de amor e paz, e nos chamou a dividir o que de graça
sem luz, anunciou-se a salvação. Talvez, isso que foi comentado aqui tenha te feito refletir, te feito repensar algumas decisões, algumas atitudes. Talvez isso tenha te incomodado, talvez isso está fervendo dentro de você. Se de alguma maneira isso te tocou, se de alguma maneira isso está te incomodando, gostaria de orar com você. Gostaria muito de dividir o meu tempo e o meu coração orando com você, dividindo o reino de Deus com você. Então, se você quiser, você pode vir até aqui, sair da tua zona de conforto, dar um passo de fé, correr o risco e vir até aqui, para a gente orar junto, ombro a ombro, entendendo juntos, através de Jesus de Nazaré, o que está acontecendo. Essa é uma possibilidade. Você pode ficar onde você está e continuar vivendo do jeito que você está vivendo, ou você pode ter uma atitude de coragem, sair da tua zona de conforto e correr o risco de acreditar naquele que trouxe o pão no deserto, o pão de hoje, que continua trazendo amanhã e que vai continuar trazendo para sempre. Vai ser muito legal dividir o coração com você. Então, se você quiser, vem até aqui, vamos orar. Ninguém vai te cobrar nada, você não vai ter que doar nada. Agora, se você não se sente à vontade de fazer isso, tudo bem, não tem problema. Você não vai ser ativado ou desativado, ativada ou desativada, ativado ou desativada, não tem problema. Porque o Pai que trouxe o pão de hoje no deserto é um Pai gracioso, é um Pai bondoso. Você pode me procurar no final, conversar, a gente pode orar junto, eu posso dividir o coração com vocês. Ou ainda, você pode pegar esse cartãozinho, tem uns envelopes de tecido aí nas cadeiras, e aí tem esse cartãozinho aqui, ó, bacana. Nesse cartãozinho, no meio dele aqui, ó, se você preencher alguma coisa, por favor, só bota teu nome e teu contato para a gente conseguir entrar em contato contigo. Porque se você botar um pedido de oração, se você marcar alguma coisa, mas não botar o teu contato, aí vai ser meio complicado eu saber com quem eu vou ter que falar, né? Mas você pode marcar aqui, convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Hoje eu entendi e convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Hoje é um bom dia para se render. Eu quero ser batizado, pode marcar aqui também. Quero me tornar membro da igreja, já venho aqui, quero me tornar membro. Gostaria de entender mais a Bíblia, pode marcar. Vou visitar outras vezes. Quero um atendimento pastoral, pode marcar aqui. Ou então, você pode colocar aqui embaixo um pedido teu específico, tá? E aí esse cartãozinho, você pode passar ali atrás, naquele balcão branco com a Damaris, e pode entregar para ela. Ela não vai te enquadrar, não vai te perguntar nada. Você pode chegar ali, largar e sair correndo. Ou, você pode procurar a mim, ou a Delso lá na porta, e deixar com um de nós dois. Durante a semana, alguém vai entrar em contato, te mandando uma mensagem. Se você não se sentir à vontade de responder, ninguém vai te obrigar a nada, sem problema. Mas se você quer dividir alguma coisa, me procura para a gente conversar e orar, ou coloca aqui esse teu pedido, ok? Como eu vinha dizendo, hoje é um bom dia para entender que existe perdão na casa do Pai, ok? Que através de Jesus a mesa do reino ela foi servida, ela foi posta com lugar para cada um de nós. E nós recebemos nessa mesa muito mais do que o vinho e o pão. Nós recebemos nessa mesa perdão, vida e ressurreição diariamente. Nessa mesa tem uma mão estendida disposta a acolher, abraçar e abençoar. É o Pai presente que corre para beijar o filho pródigo. É aquele que te recebe. Eu espero que hoje, nesse final de domingo, você ainda tenha um restante de dia muito bom. E que hoje, esse teu restante de domingo, ele seja em paz. Porque o teu Pai,
que é o nosso Pai, Ele tem cuidado de nós, não só de mim, nem só de você. É o Pai nosso. E eu espero que o pão que você tem na sua mesa e que o pão vivo que desceu do céu para nós, que eles possam ser de mais alguém através da tua vida. Então receba, celebre e compartilhe o pão vivo que desceu do céu. Que hoje, 23 de julho de 2023, nós estejamos muito em paz. Porque hoje, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ok? Que vocês tenham um restante de domingo abençoado. Que vocês tenham uma ótima semana. Que vocês percebam esse Pai presente, esse Pai que é nosso, trazendo o pão de hoje à tua mesa. Ok? Paz e bem de Jesus de Nazaré para vocês durante essa semana. E eu acho que a gente termina com uma celebração. E aí abrace alguém, troque sorrisos, convide para fazer alguma coisa, sei lá, convida para comer, convida para dar uma corrida, sei lá. Relacione-se com pessoas, receba, celebre, compartilhe esse pão vivo, ok? Bom resto de domingo a todos. Let's go, champs! A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador, amado Salvador, amado Salvador. Amém. Te aplaudimos, Jesus. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus.